Durante anos, eu acreditei que tinha sido traída pelas duas pessoas em quem mais confiava: o homem que eu amava e a mulher que eu chamava de irmã. Ele me deixou quando nosso filho ainda era um bebê. E ela, minha melhor amiga, desapareceu da minha vida depois de roubar tudo o que eu achava que tinha. Mas o que eu não sabia é que a verdade estava escondida em silêncio e que seria o meu próprio filho quem revelaria tudo. Uma carta esquecida, um segredo abafado e a reviravolta que eu jamais poderia imaginar. Hoje, com o coração mais leve e os olhos cheios de memórias, eu decidi contar essa história, não para culpar ninguém, mas para mostrar que, às vezes, até a maior dor pode esconder uma intenção, e que o perdão pode nascer quando a verdade finalmente vem à tona. Se você já amou, já foi traído ou já teve que se reconstruir do zero, essa história é para você. Se inscreva no canal para mais histórias como essa, relatos reais, cheios de emoção, que tocam fundo no coração. Meu nome é Clara, e por muito tempo eu acreditei que o pior dia da minha vida tinha sido aquele em que o Rodrigo me deixou. Mas hoje, depois de tantos anos e depois de tudo o que aconteceu, eu entendi que, na verdade, o pior dia foi o que veio depois. O dia em que eu descobri que tudo o que eu pensei que sabia sobre aquela história era uma mentira. E foi o meu filho, o meu menino, o filho que ele me deixou, quem me contou a verdade. Uma verdade que ainda me dói lembrar. Mas se você quiser saber por que eu chorei tanto naquela tarde com ele no sofá, por que meu peito parecia que ia estourar, e por que eu pedi perdão por algo que nem sequer tinha feito, então escute. Porque essa não é só uma história sobre traição. É uma história sobre silêncio, orgulho, amor e redenção. Eu conheci o Rodrigo quando eu tinha 22 anos. Estudávamos na mesma faculdade, mas foi num bar, numa noite de calor em março, que nossas vidas se cruzaram pela primeira vez. Ele tinha aquele tipo de charme natural que não precisava se esforçar para ser notado. Não era o mais bonito, nem o mais alto, mas havia algo no jeito que ele falava, com calma, como se o mundo todo fosse menos urgente quando ele estava por perto, que fazia as pessoas prestarem atenção. E eu, claro, não fui diferente. Naquela época eu morava com a Sofia, minha melhor amiga desde o ensino médio. A gente dividia um pequeno apartamento alugado perto da faculdade, e nossa amizade era do tipo que fazia inveja. Dormíamos no mesmo quarto, trocávamos confidências, chorávamos juntas depois dos términos e comemorávamos cada pequena conquista como se fosse a nossa própria. Quando eu contei para ela sobre o Rodrigo, ela ficou feliz por mim. Pelo menos foi o que pareceu. Nos primeiros meses, tudo entre mim e o Rodrigo foi leve, divertido, como uma brisa boa no fim da tarde. Ele era gentil, me ouvia, me levava para lugares que eu nunca tinha ido. E o melhor de tudo, ele parecia gostar de mim do jeito que eu era. Sem jogos, sem precisar me transformar em outra pessoa. Era tudo tão bom, tão natural, que eu nem percebi quando comecei a me afastar da Sofia. Não por mal, mas a vida em casal, sabe? A gente quer aproveitar, quer viver aquela coisa boa. E ela, por sua vez, começou a ficar diferente, mais calada, mais ausente. Eu perguntei se estava tudo bem, e ela dizia que sim. Mas eu sentia que algo estava mudando, e isso me deixava desconfortável. 2 anos depois, eu e Rodrigo estávamos morando juntos. E pouco tempo depois, veio o Miguel, nosso filho, minha maior alegria, meu motivo de respirar, mas também o início do que eu chamo, hoje, de o tempo das rachaduras. Eu estava com 26 anos quando, numa manhã de terça-feira, ele me olhou nos olhos e disse que não me amava mais. Assim, sem raiva, sem briga, sem discussão. Eu não te amo mais, Clara. Meus joelhos fraquejaram. Meus ouvidos zumbiram. Miguel tinha apenas 1 ano e meio. E eu estava exausta, dormindo pouco, tentando dar conta da casa, do trabalho, do bebê. Eu não entendi. Como assim ele não me amava mais? Quando foi que isso aconteceu? Há meses, talvez mais. Ele disse, olhando para o chão. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas não dá mais. E
Eu estou com outra pessoa. Eu me lembro de segurar na mesa da cozinha, porque senti que o mundo estava girando. A garganta seca, as palavras travadas. Ele me trocou. Simples assim. Me trocou enquanto eu dava mamadeira às 3 da manhã. Enquanto eu lavava roupa e me culpava por estar cansada demais para transar. Mas o pior não foi isso. O pior veio quando ele falou o nome da mulher. Sofia. Naquele momento eu não gritei. Não chorei. Não quebrei nada. Apenas fechei os olhos. E senti uma dor tão aguda no peito que pensei que fosse morrer ali mesmo. Minha melhor amiga. A única pessoa em quem eu confiava o suficiente para deixar sozinha com o meu filho. A mulher que sabia de todos os meus medos, meus traumas, meus sonhos. Vocês dois? Eu consegui sussurrar. Ele abaixou a cabeça. Disse que tinha acontecido, que não era planejado, que eles se aproximaram depois de uma briga nossa, que ela o entendeu, o escutou, que se apaixonaram, que agora estavam juntos. Naquele dia eu tirei ele de casa. Eu fiquei com o Miguel, claro, e me tranquei no quarto por 3 dias, sem conseguir comer, sem conseguir olhar para ninguém. As mensagens da Sofia se acumulavam no meu celular. Eu apaguei todas sem ler. Ela tentou ir lá. Eu mandei ela embora. Ela ligava, eu não atendia. Depois disso, nunca mais falei com ela. Nunca. Nem no casamento deles, nem no nascimento da filha deles, nem nos encontros inevitáveis da vida. Nada. Só o silêncio. E dentro de mim, uma cicatriz que nunca parou de arder. Miguel cresceu vendo o pai em finais de semana alternados. Rodrigo fazia o possível para ser presente, mas eu sempre mantive distância. Não por vingança, mas porque eu precisava proteger o pouco que restava de mim. E então, há 6 meses, aconteceu algo que eu nunca esperei. Miguel, agora com 17 anos, entrou na sala, sentou no sofá e me olhou como se carregasse o peso do mundo. Disse que precisava me contar uma coisa. Algo que ele descobriu. Algo que ele achava que eu merecia saber. Eu achei que fosse algo bobo, talvez um problema na escola. Mas quando ele começou a falar, meu coração parou. Porque o que ele me contou mudou tudo. E se você acha que o Rodrigo era o vilão dessa história, ou que a Sofia era apenas uma traidora comum, espere até saber o que meu filho descobriu escondido. Porque a verdade, essa maldita verdade, pode ser muito mais cruel do que qualquer traição. Eu me lembro do som da chuva naquele dia. Gotejava fina, ritmada, contra as janelas da sala. Era fim de tarde, e eu estava sentada com uma caneca de chá nas mãos, enquanto o Miguel se aproximava devagar, como se cada passo exigisse coragem. Quando ele se sentou no sofá ao meu lado, percebi que havia algo diferente em seu olhar. Não era tristeza. Era algo mais profundo. Um tipo de peso que alguém só carrega quando sabe que está prestes a mudar tudo. Mãe, ele começou, e eu senti minha espinha gelar. Eu preciso te contar uma coisa. É sobre o pai e sobre a Sofia. Naquele instante, meu corpo inteiro travou. O nome dela ainda era uma faca, mesmo depois de tantos anos. Só que Miguel nunca tocava no assunto. Ele sabia o quanto me doía. Ele sabia que era território proibido. E ainda assim, naquele dia, ele insistiu. Eu descobri umas coisas, mas juro que não foi fuçando. Eu juro. Aconteceu sem querer. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir no pescoço. Ele respirou fundo e tirou algo do bolso. Um envelope, amarelado, dobrado com cuidado. Estava com o nome do Rodrigo escrito na frente. A letra dele, reconhecível mesmo depois de tanto tempo. Eu achei esse envelope escondido no fundo de uma caixa no escritório da Sofia. Fui procurar uns documentos para a escola da minha irmã e acabei achando isso. Achei que fosse algo antigo, mas... Mãe, você precisa ler isso. Ele me entregou o envelope. Eu tremi. Abri devagar. Dentro havia uma carta, datada de dezembro de 2011, cerca de 2 meses antes do Rodrigo me deixar. Aquilo já era um soco no estômago. A carta começava com uma frase que me gelou por inteira. Sofia, isso que a gente fez nunca deveria ter acontecido. Minha visão embaçou.
Continuei lendo. Você sabe que eu amo a Clara, mas aquela noite, aquele momento de fraqueza, eu não sei o que me deu. Talvez tenha sido a bebida, talvez tenha sido o desespero de me sentir distante dela. Mas não posso continuar mentindo. Não consigo olhar para minha família e fingir que está tudo bem. Eu me sinto um lixo. Você disse que não ia contar nada, que isso ia morrer com a gente. E eu acreditei. Mas agora, com você me pressionando, me ameaçando contar tudo, eu preciso fazer uma escolha. Eu senti um calafrio percorrer minhas costas. Miguel, calado ao meu lado, apertava as próprias mãos com força. Eu não vou deixar você usar o que aconteceu para destruir a Clara. Eu vou contar tudo para ela, antes que você conte do seu jeito. A carta terminava abruptamente. Não havia assinatura, mas o papel trazia o cheiro fraco de algo antigo. Eu estava em choque. Olhei para o Miguel. O que isso significa? Ele mordeu os lábios e respondeu: Tem mais, mãe. Eu não achei só essa carta. Tinha outra, da Sofia, escondida junto, também escrita naquela época. E você precisa saber o que ela fez. O que ela ameaçou fazer. Ele se levantou, foi até sua mochila e trouxe outro papel dobrado. Dessa vez, com a caligrafia delicada e conhecida da Sofia. Rodrigo, você sabe que eu posso acabar com tudo. Ela confia em mim. Sempre confiou. Eu sou a única pessoa em quem ela acredita. Se você contar o que aconteceu, ela nunca vai perdoar você. Mas se você aceitar o que estou te propondo, se você vier comigo, eu prometo que a Clara nunca vai saber. Ela vai achar que foi sua decisão, que você só se apaixonou por outra pessoa. Vai doer, sim, mas pelo menos ela vai continuar achando que foi só isso. E o Miguel vai crescer sem mágoas. A carta continuava com mais chantagens sutis. Coisas como: você tem até sexta para decidir. Eu não quero destruir a Clara, mas se você me forçar, eu não vou hesitar. Eu não conseguia respirar direito. Eu me levantei devagar, ainda segurando os papéis, e caminhei até a janela, onde a chuva já virava tempestade. Lá fora, tudo parecia igual, mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Mãe, a voz do Miguel veio baixa. Você entendeu? Eu entendi. Entendi que talvez Rodrigo não tivesse me deixado por amor. Talvez ele tenha sido forçado a escolher entre me trair com palavras ou me ferir com a verdade. E escolheu o que achou que doeria menos. Mas por quê? Por que ele aceitou? Por que não lutou por mim? Tem mais uma coisa, Miguel disse, hesitando. Algo que o pai me contou há 2 anos. Mas eu só entendi agora. Ele me disse uma vez que, às vezes, proteger alguém significa deixar que ela te odeie. As palavras ecoaram como um trovão. Eu voltei para o sofá, sentei e encarei meu filho. Aquele menino que cresceu acreditando que o pai era o vilão da minha história e que agora estava me mostrando que talvez o verdadeiro vilão tivesse sido o silêncio. Mãe, você quer saber por que o papai aceitou tudo isso? Eu apenas assenti. E Miguel, com os olhos marejados, disse: porque você estava grávida de novo e perdeu o bebê no 3º mês. Lembra? Naquela época? Sim, eu lembrava. Eu nunca esqueci. Aquela dor, aquele sangramento repentino, aquela noite em que achei que estava tudo normal e no dia seguinte, nada mais estava. A Sofia sabia e disse para ele que se ele contasse a verdade para você naquele momento, ia te destruir de vez. A lágrima escorreu pelo meu rosto antes mesmo que eu percebesse. O Rodrigo não me traiu da forma que eu pensei. Ele me abandonou, sim. Mas talvez tenha sido para me proteger de uma dor ainda maior. Ou talvez não. Talvez tenha sido apenas covardia. Mas se ele soubesse que um dia tudo viria à tona, se soubesse que nosso filho iria descobrir e me contar, ele teria feito diferente? Eu não sei. Mas agora, eu precisava decidir o que fazer com essa verdade. Porque alguém ali ainda devia desculpas. E talvez esse alguém fosse eu. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, eu fiquei sozinha na sala por horas. As luzes apagadas, a TV desligada e o envelope com as cartas sobre a mesa
como se me olhasse, me julgasse, me cobrasse. Durante anos eu fui prisioneira de uma narrativa simples. Fui traída, abandonada, destruída por 2 pessoas que eu amava. E agora, essa história tinha sido estilhaçada. As peças que o Miguel me entregou não mudavam o que aconteceu, mas mudavam o significado. E isso doía mais do que qualquer traição. Porque se o Rodrigo fez tudo aquilo tentando me proteger, então por que eu ainda sentia raiva dele? Porque ainda havia dentro de mim aquela ferida aberta que gritava sempre que eu via a cara dele nas visitas de domingo. Será que eu havia julgado errado o tempo todo? Ou será que eu só não queria admitir que também fui parte disso? Na manhã seguinte, eu fiz algo que não fazia há muitos anos. Liguei para ele. O telefone tocou 3 vezes. Eu quase desliguei. Mas então, ele atendeu. Alô? A voz era a mesma. Um pouco mais cansada, mais grave, mas ainda familiar. E por um segundo, minha garganta travou. Rodrigo, sou eu. Clara. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio cheio de lembranças, de dores velhas e palavras que nunca foram ditas. Clara, tá tudo bem com o Miguel? Está. Ele tá bem. Respirei fundo. Mas eu preciso falar com você. Sozinha. É importante. Mais silêncio. Tá bom, ele disse por fim. Quando? Hoje, aqui em casa, às 7? Eu estarei lá. Desliguei antes que qualquer outra palavra pudesse surgir. Meu coração disparava, minhas mãos suavam, e durante o resto do dia, eu andei pela casa como uma sombra. Limpei o que não precisava ser limpo. Revi mentalmente cada frase que queria dizer. Cada acusação, cada pergunta engasgada há quase 2 décadas. Às 7 em ponto, ele chegou. Rodrigo estava diferente. Os cabelos com alguns fios brancos, as rugas em volta dos olhos, mas o mesmo jeito calmo de andar, o mesmo olhar triste que sempre escondia mais do que mostrava. Ele entrou devagar, como se pisasse em território sagrado. Eu apontei para o sofá e ele se sentou, tenso. Fiquei de pé, de frente para ele. Eu sei, comecei. Sei sobre as cartas. O Miguel encontrou. Eu li tudo. Ele não reagiu de imediato, só abaixou os olhos. As mãos dele tremiam ligeiramente. Então agora você sabe, murmurou. Eu sei que você e a Sofia tiveram um caso, mas eu também sei que você tentou impedir, que ela te ameaçou, que você não queria que eu soubesse, e que por algum motivo você escolheu me deixar como se tivesse me traído por escolha, como se me amasse menos. Rodrigo levantou os olhos e por um instante havia lágrimas neles, porque era mais fácil você me odiar, Clara, do que te ver desabar. Eu sabia que você não ia aguentar mais uma perda, não depois do bebê. Você já estava destruída por dentro, mesmo sem admitir. Mas por que não confiou em mim? Por que não me contou? Porque eu fui fraco. A voz dele quebrou. Porque eu vi como você olhava para Sofia. Eu sabia o que ela significava para você. E sabia que se você soubesse, ia perder nós 2. De uma vez só. E foi exatamente isso que aconteceu. Respondi com a voz baixa. Só que você escolheu como. Ele assentiu, calado. As lágrimas agora desciam livremente. E eu fiquei ali parada, vendo o homem que um dia eu amei se desmontar. Eu pensei em te escrever depois, em te contar. Mas quando vocês se mudaram, quando você fechou todas as portas, eu entendi que talvez fosse melhor te deixar viver sem mais machucar. Me condenei a ser o erro, Clara. Mas pelo menos você estava viva. Seguiu em frente. E o Miguel cresceu bem. Eu me sentei. Pela primeira vez em muitos anos, sentei ao lado dele. O silêncio era tão pesado que doía no peito. A Sofia. Eu comecei. Ela morreu. Ele disse, cortando. Câncer. 2 anos atrás. Eu não soube como te contar. Achei que não queria saber. Eu não esperava aquilo. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da traição, ouvir sobre a morte dela me atingiu. Não com raiva, mas com algo parecido com pena. Ou talvez fosse só o fim de um capítulo. Eu não a perdoei, Rodrigo. E nem sei se vou te perdoar. Mas eu precisava entender.
Precisava saber que eu não era só a mulher traída, que eu fui amada, de verdade. Ele segurou minha mão. Foi um toque leve, um gesto sem pretensão. Você sempre foi, Clara. Eu só não soube proteger isso direito. Nos calamos de novo. E por um instante, senti paz. Uma que eu não conhecia havia anos. O Miguel te ama, eu disse. Ele quer saber se pode passar mais tempo com você. Se pode te chamar de pai sem se sentir culpado por mim. Rodrigo chorou de novo. E eu deixei que ele chorasse. Porque talvez, naquele momento, perdoar não fosse esquecer, nem recomeçar. Talvez perdoar fosse apenas deixar de carregar o peso sozinha. E enquanto ele ia embora naquela noite, percebi que algo em mim tinha mudado. A dor ainda estava lá, mas agora era uma dor diferente. Uma que cabia, uma que não me engolia mais. O passado não podia ser desfeito, mas o futuro talvez ainda tivesse espaço para a verdade e para um novo começo. Depois daquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi como acender uma luz ou virar uma chave. Foi mais como o fim de um vendaval. A poeira ainda no ar, os móveis fora do lugar, mas o silêncio de depois. Aquele silêncio que finalmente te deixa respirar. Eu dormi pouco, mas pela primeira vez em muitos anos, acordei com o peito mais leve. Miguel ainda dormia, e fiquei observando seu rosto sereno, o peito subindo e descendo, como se o mundo ainda não tivesse ferido nele o que feriu em mim. E ao mesmo tempo, me dei conta de que não era verdade. Ele carregava as cicatrizes da nossa história. Mesmo que não visíveis, mesmo que ele sorrisse com facilidade. As ausências, os silêncios, as meias-verdades, tudo aquilo formava parte do que ele era. No café da manhã, ele desceu meio sonolento, mas com aquele olhar atento que só filhos têm quando sentem que algo grande aconteceu. Ele veio? Ele perguntou. Assenti. Veio. Vocês conversaram? Sim, e foi importante. Muito. Ele parecia aliviado, mas também tenso. Você tá com raiva de mim por ter te mostrado as cartas? Não. Segurei sua mão por cima da mesa. Você me deu um presente. Me devolveu uma parte de mim que eu achei que tinha morrido. A parte que ainda queria entender. Ele abaixou os olhos emocionado. Eu sabia o quanto aquilo pesava para ele. Crescer com pais separados já era difícil, mas crescer com a sensação de que um deles era o vilão era ainda mais cruel. E agora ele estava descobrindo que os vilões às vezes também sangram. Eu pensei muito essa noite, ele disse. E tem uma coisa que eu queria te pedir. Pode falar. Eu queria passar um tempo com o papai. Mais do que só finais de semana. Queria poder conhecê-lo de verdade. Agora que eu sei tudo, sinto que preciso disso. Aquilo me atingiu fundo. Era um pedido legítimo, justo. E mesmo assim, despertava dentro de mim aquele instinto de proteção. Uma parte de mim ainda queria mantê-lo longe do que me machucou. Mas a outra parte, a parte mais sábia, sabia que negar isso seria egoísmo. Miguel precisava construir a própria história com o pai, sem as distorções da minha dor. Você pode, respondi, com a voz trêmula. Desde que seja sua escolha e que ele respeite você em tudo. Ele sorriu. Um sorriso largo, verdadeiro, daqueles que não via há meses. E nesse sorriso, eu encontrei algo que nem sabia que procurava. Paz. Nos dias seguintes, Rodrigo passou a vir mais vezes. Não houve reconciliação. Não no sentido romântico. Mas houve algo talvez mais raro. Entendimento. Aos poucos, fomos ajustando as peças do presente sem a obrigação de colar os cacos do passado. Miguel começou a passar algumas noites na casa do pai. Voltava com histórias, com brilho nos olhos, com perguntas que só Rodrigo sabia responder. E em vez de sentir ciúme, eu sentia gratidão. Porque pela primeira vez, nosso filho estava recebendo a chance de ter algo que nós dois nunca conseguimos. Um vínculo sem fantasmas. Numa tarde de domingo, eu estava na varanda regando as plantas quando ouvi passos atrás de mim. Mãe! Virei-me. Miguel estava com um envelope na mão. Isso chegou para você. Não tem remetente. Peguei o envelope com as mãos úmidas. Era simples, branco, com meu nome escrito à mão.
Abri devagar. Dentro, um único papel. Reconheci a letra de cara. Sofia. Se você está lendo isso, então é porque não tive coragem de te procurar em vida. E talvez nem devesse. Mas tem coisas que a gente carrega por anos sem conseguir soltar. E essa é a minha. Parei. Respirei fundo e continuei. Você confiava em mim. Me amava como uma irmã. E eu traí tudo isso. Não por amor ao Rodrigo. Porque com o tempo, percebi que ele nunca foi meu. Eu só queria o que você tinha. A segurança. A beleza calma da sua vida. E quando cometi aquele erro com ele, percebi que não era só um deslize. Era uma forma doentia de tentar ser você. Minhas mãos tremiam. A carta era longa, cheia de arrependimentos, lembranças de infância, de segredos que compartilhamos. Mas uma frase, perto do fim, me fez perder o fôlego. Eu te afastei dele porque queria ver você sozinha. Mas a verdade é que, no fundo, sempre soube que ele só amou uma mulher na vida. E essa mulher nunca fui eu. Fechei os olhos. As palavras queimavam. Mãe, tá tudo bem? Miguel perguntou preocupado. Assenti com lágrimas escorrendo. Sim, agora está. Guardei a carta na caixa onde guardo tudo o que foi importante na minha vida. Não como um símbolo de dor, mas como uma lembrança de que até as feridas mais profundas podem cicatrizar com o tempo. Nos meses seguintes, a vida voltou a ser simples. As manhãs com café e silêncio leve. Os fins de tarde com Miguel rindo alto. As visitas do Rodrigo sempre respeitosas, sempre pontuais. E um dia, quando o sol caía atrás das árvores do quintal, Miguel se sentou ao meu lado e disse: Mãe, obrigado por ter deixado eu descobrir tudo isso. Olhei para ele com carinho. Às vezes, filho, a gente precisa encarar a verdade para poder deixar de viver dentro da ferida. Ele sorriu. Um sorriso sereno. E eu soube, naquele momento, que tínhamos vencido. Não como família perfeita, mas como pessoas que escolheram a verdade, mesmo quando ela doeu mais do que a mentira. Os anos passaram. E de vez em quando o sol baixa mais devagar no fim da tarde e a brisa carrega aquele cheiro de folhas secas misturado com café, eu me pego sentada na mesma varanda, lembrando. Não com dor, mas com um tipo de saudade madura, daquela que não machuca mais, só faz companhia. Miguel agora é um homem. Tem 26 anos, um sorriso firme e os mesmos olhos do pai. Ele trabalha com fotografia, algo que começou como passatempo quando criança, mas que virou profissão depois que Rodrigo lhe deu a primeira câmera analógica, uma relíquia da família. Eles têm uma relação sólida, construída aos poucos, com respeito, silêncio quando necessário e conversas francas quando a vida exige. Eu o vejo todo fim de semana. Ele ainda me traz flores quando pode. Ainda me abraça como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. E talvez eu seja, porque por mais que eu tenha errado, eu nunca deixei de lutar por ele. Rodrigo seguiu sua vida. Casou novamente, com uma mulher tranquila, sem passado com o nosso. Nos encontramos de vez em quando em aniversários, em almoços de família ampliada. Ele sempre me trata com gentileza. E eu, com serenidade. Não voltamos a ser nada além de pais, mas pais que se respeitam, que sabem o que custou chegar até aqui. E isso, às vezes, é mais do que muitos conseguem. Quanto a Sofia, bem, eu ainda tenho a carta. Guardei num envelope junto com algumas fotos antigas. Não olho com frequência. Mas às vezes, quando preciso me lembrar de quem eu fui, de onde vim, eu releio aquelas palavras. E percebo que o perdão não é uma decisão que acontece de uma vez. Ele é uma escolha diária. É acordar e decidir não alimentar a raiva. Não deixar que o que me fizeram continue me definindo. Miguel, no seu aniversário de 25 anos, me disse algo que guardei como o maior presente que já recebi. Mãe, eu vejo como você lidou com tudo, com dignidade, sem expor ninguém, sem me envenenar contra o papai. Você podia ter me feito odiá-lo, mas escolheu me deixar descobrir sozinho. E por isso, eu te admiro mais do que qualquer outra pessoa. Naquele dia, eu chorei, pela dor que já não me doía mais.
pela mulher que aprendeu a sobreviver à decepção sem virar pedra, pelo filho que cresceu inteiro, apesar das rachaduras que herdou. E também chorei por mim mesma, porque no fim eu venci. Não como as histórias nos filmes, onde tudo termina com uma reconciliação romântica ou um final brilhante, mas com a vida real, onde vencer é seguir, é amar de novo, ainda que de outra forma. É olhar para o espelho e ver uma mulher inteira, mesmo com todas as cicatrizes. Hoje, Miguel me liga de outro estado. Vai casar. Conheceu uma moça doce, dessas que olham nos olhos com verdade. Ele me pergunta se pode homenagear o pai no casamento. Eu digo que sim, que deve, porque amor que não vira rancor merece ser celebrado, e porque a história dele com o pai é dele, não minha. Quando desligo, pego a caixa com as lembranças mais antigas. Fotos, cartas, cartões de Dia das Mães feitos com lápis de cor. E entre elas, a carta da Sofia. Leio mais uma vez. E sorrio. Percebo, enfim, que perdoar não é esquecer. É lembrar com leveza. E quando o sol se esconde atrás das árvores e o vento acaricia meu rosto, fecho os olhos e agradeço. Porque a vida não me poupou da dor, mas me deu força suficiente para atravessá-la. E mais que tudo, me deu um filho capaz de me mostrar a verdade. E isso vale mais do que qualquer final feliz de cinema. Comente abaixo. Você já descobriu uma verdade que mudou sua visão sobre alguém? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que nem sempre tudo é o que parece. Fim.